Esse vídeo aqui eu quero falar sobre os perigos que envolve quando você tem a péssima ideia de utilizar algum tipo de alucinógeno. É muito perigoso, porque pode ter consequências irreversíveis em toda a sua vida. Bom, eu vou contar para vocês, aqui a respeito de um amigo meu. Esse amigo meu, ele era um cara normal, ele tinha uma vida, morava com a mãe dele, as irmãs, irmão, uma família legal. Ele não tinha muitas preocupações de trabalhar, tal, não era muito ambicioso. Na verdade, ele não tinha ambições de, vou ser um arquiteto, um advogado. Não, o negócio dele era tocar violão, aproveitar a vida e viver em paz. O negócio dele era paz. Ele era realmente um cara paz e amor. Apesar da sua aparência ser muito intimidadora, ele ser muito forte, muito, sei lá, muito parrudo, muito robusto, ele era um cara muito pacífico, do bem, sorridente, sempre estava sorrindo, sabe, amigo de todo mundo, um cara sangue bom. Só que uma determinada época na vida dele, ele teve a péssima ideia de cheirar cola de sapateiro. E foi uma péssima ideia porque não foi só ele que teve essa ideia. Algumas outras pessoas, alguns outros amigos também teve essa ideia e praticaram isso por alguns anos, né? Muitos não conseguiram sair. Só que no caso em específico dele foi muito triste, porque ele fez uma vez só. Ele fez uso dessa substância uma única vez. E foi o suficiente para acabar com a vida dele, totalmente. Eu não sei se ele já tinha uma predisposição a problemas mentais, mas isso desgraçou a vida dele de uma forma. Ele ficou esquizofrênico, teve esquizofrenia. Ele começou a agir igual criança, esqueceu dos pudor, começou a fazer suas necessidades na roupa, fazer xixi na cama. Durante um tempo ele perdeu a fala, ele só balbuciava algumas palavras sem sentido. Mas antes dele ficar ruim, porque isso daí foi acontecendo gradativamente, ele foi tendo essa piora. Quando ele teve essa primeira experiência dele com cola de sapateiro, que ele baforou a cola, na hora que ele teve a alucinação, ele veio correndo lá onde os nossos amigos se reuniam, né? Na rua, lá, próximo à casa que eu morava. Aí ele veio relatar pra gente o que aconteceu. Nossa, eu tive uma viagem louca. E ele tava estranho contando, ele tava muito eufórico. Ele era um cara de paz, ele era um cara calmo. Ele não tinha essa euforia toda. E ele veio contar com toda essa euforia o que aconteceu com ele. Enfim, o que ele disse? Ele disse que quando ele utilizou, ele teve uma alucinação, né? Uma viagem, uma brisa, que todas as pessoas, todos os seres humanos, se juntavam, meio que se aglomeravam. Lembrando aqui, é muito engraçado. Eu lembro o jeito que ele falou, foi muito engraçado na época.
E ele falou que todas as pessoas se juntou e formou um cara só, tipo, fez um megazord de humanos. E essa criatura gigante era formada por todos os humanos. E essa criatura começou a vir atrás dele e queria pegar ele. E os dedos eram feitos de pessoas, tipo, cada pessoa interpretava uma parte do corpo ali, uma junção. Eu não consegui ainda imaginar da forma que está na cabeça dele, mas o que eu consigo imaginar é algo muito bizarro. Então ele relatou essa experiência que ele teve e ele ficou durante muito tempo falando, não, todas as pessoas é uma pessoa só, todos nós somos um só. Hoje, pelas coisas que eu sei, pode ser que ele tenha tido, além dele ter tido um surto psicótico, né? Ele pode ter aberto algum portal mental que deu para ele uma interpretação que ele não fazia nem ideia de algo que podia existir. Porque se você ir pelo lado... existem teorias que dizem que todos nós fazemos parte de um único ser, né? Somos o corpo desse ser. Tanto como a descendência do primeiro homem, todos são um pedaço desse primeiro homem. E essa genética, esse código, esse DNA vai passando de pai para filho, de geração em geração, né? E no final das contas todos somos irmãos. Irmãos e irmãs. Mas nesse surto psicótico dele, nessa brisa, vamos dizer assim, todos nós éramos uma pessoa só. E fazia um cara muito gigante que, de acordo com ele, bloqueava até a luz do sol. Esse cidadão aí, essa obra da ficção, da imaginação dele, né? Um gigante formado por corpo, formado por outras pessoas. E isso acabou com a vida dele, porque ele deu voz a essa imaginação dele e não saiu da cabeça dele. É como se não tivesse passado a brisa e ele a cabeça dele se aprisionou no lugar e ficou preso lá. Então ele acabou ficando doido. Ele ficou doido. A mãe dele era enfermeira, teve que levar ele para o médico, tratamento em cima de tratamento. E parece que depois que ele começou a fazer tratamento, o negócio piorou. Porque ele, mesmo tendo tido essa brisa aí, ele conversava com as pessoas, mas ele vivia lembrando, tipo, aquilo atormentava a cabeça dele. E depois do tratamento médico ele perdeu a fala. Ele ficou acho que uns 3 anos sem se movimentar, sem sair da cama. Aí ele teve que reaprender a andar, fazer, fisioterapia, um monte de coisa. O cara tinha 27 anos, sabe? Praticamente um molecão. Hoje em dia ele voltou a falar, voltou a andar, consegue agir normalmente. Eu acredito que ele não se curou, ele só aprendeu a esconder a coisa, a ideia, as coisas que passam na cabeça dele, ele aprendeu a esconder e não contar para todo mundo. Ou seja, só o mundinho dele ali, ele fica observando. Às vezes você está falando com ele, ele está assim, ó, olhando para os lados como se ele estivesse vendo alguma coisa acontecendo. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: não usem dorgas, não usem essas coisas, esses tóxicos entorpecentes. Pode te levar aí, esses alucinógenos, pode te levar para uma casinha que você nunca mais vai conseguir sair de lá. E você vai morar lá sozinho, doido, ficar doido, biruta. Então, esses outros amigos, esses outros amiguinhos aí, dessa época, teve um que teve a brilhante ideia de usar também, para ver o que era, como que era.
E ele foi lá, pegou a cola de sapateiro, colocou lá. Não vou dar instruções aqui como faz, mas ele fez e... Só que ele fez em cima de uma árvore. Ele subiu em cima de uma árvore que tinha próximo à nossa residência, perto de um clube society, em uma rua que era meio deserta, não tinha movimento de pessoas. Só passava carro e ônibus naquela rua. E ele foi lá no mato, subiu na árvore, uma árvore bem alta, e lá em cima ele ficou utilizando lá a cola, e a brisa dele foi tão grande que ele caiu da árvore. E ele caiu assim de costa, e caiu no meio dos troncos da raiz da árvore, que a raiz tinha umas raízes altas, né? Raiz rasteira. E ele perdeu a memória. Perdeu a memória. Mas foi rápido. Ele ficou tipo... Foi umas 7 horas da noite. A memória dele voltou. Acho que já uma hora da manhã. A memória dele começou a voltar. Devagarinho. Aí, hoje em dia, para ele ficou em branco esse espaço. Ele não lembra. Ele lembra que ele estava em cima da árvore. Depois ele lembra já lá na casa dele. Algumas pessoas viu ele e levou para casa, e enfim. E ele ficava toda repetindo: o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Como eu cheguei até aqui? Eu fui teletransportado e tal. E só que dessa outra vez aí ele teve um problema com cocaína. E a cocaína, eu vou falar pra você, ela é uma droga que ela tem um princípio de te dar ativa, você fica ativo, sabe? Você fica muito ativo. E só que ela tem uma... Quando passa o efeito dela, ela é como se fosse uma queda. A pessoa cria uma abstinência e tipo fica numa situação ruim, uma depressão, porque parece que você recebe uma adrenalina muito grande e depois não tem mais. Aí você murcha, fica ruim, depressivo. E ele começou... O problema não foi nem a droga em si, tá? Pra falar a verdade. O problema foi quem estava junto com ele. Ele começou a usar droga com um cara que era suicida, um cara depressivo. Um cara que tinha perdido família, esposa, filho, trabalho e estava nessa aí se afundando. E esse cara, ele queria tirar a própria vida, então meu amigo começou a andar com ele e dividir com ele essas porcarias. Esse foi o problema. Porque você tá ali do lado de uma pessoa que tá falando que vai se matar, que a vida é ruim, que é isso, tipo, maior energia negativa. Isso daí contamina, mano. E contaminou. O meu colega, ele ficou contaminado por causa das ideias desse outro cara. Então o que eles fizeram? Eles combinaram de botar isso aqui na veia e vamos se matar. Aí esse meu amigo contando, ele falou: mano, eu não sei porque eu fiz isso, cara. Eu não sei porque eu fiz isso. Tipo, eu não tenho motivo pra mim se matar, minha vida é boa, tenho namorada. Ele era jovem, meninão na época, mas se envolveu com pessoa errada, sabe? Um cara que tava querendo se matar, então deu ruim. Aí o que ele fez? Eles injetaram essa cocaína dissolvida injetaram direto na veia. Aí ele foi pro hospital, passou mal. O outro cara tão doente que ele tava que ele não quis ir pro hospital. Ele ficou jogado na rua lá e as pessoas passavam, não tava nem aí pra ele. Tentaram ajudar ele e ele já estava tão debilitado que aquilo não fez efeito nele. Não deu um efeito ruim de tipo deixar ele desmaiado ou tipo precisar de ajuda médica. Já o meu colega deu efeito, porque ele era menino novo, não tinha costume de estar usando droga pesada assim. E para ele foi ruim. Ele foi pro hospital, aí ele teve que sair de onde ele morava, foi morar em outro lugar para poder tentar se afastar dessas amizades, né? Porque vocês sabem, todo mundo, todo dependente, ele sabe que ele tem que parar de usar droga. O problema, além do vício ser complicado, a abstinência, é as amizades. A influência que te ferra. Porque você já tá com a cabeça fraca por causa das drogas. E se você tem outro cabeça fraca do seu lado, pior. Você vai se afundar cada vez mais. Então ele
mudou, foi morar em outro bairro, onde esse cara não podia perturbar a mente dele. O que aconteceu foi ele sair fora, a vida dele mudou totalmente. Porque ele se afastou das influências negativas, voltou a estudar, terminou os estudos, se formou, fez uma faculdade boa, começou a ter amizade com pessoas da faculdade, era uma faculdade decente, onde tinha pessoas decentes, começou a trabalhar, logo ele já estava trabalhando na área do curso que ele fez de logística, e hoje é um cara que ele fala, eu sou bem sucedido, eu tenho a minha esposa, tenho os meus filhos, eu tenho o meu trabalho é muito bom, é gratificante fazer o que eu faço, sempre que eu posso me divirto, e às vezes eu lembro dos meus amigos do passado. Esse cara que era lá o suicida acabou se matando. Ele conseguiu alcançar os objetivos dele, que era tirar a própria vida. E era um cara idiota, sabe? O irmão dele era sangue bom pra caramba, mas ele era meio palhaço, mano. Meio palhação. Metido a militar, tá ligado? E se lascou e foi embora. Então, meu pessoal, complicado vocês usar esse tipo de entorpecente aí. Qualquer tipo de substância aí que seja alucinógena é complicado. Química, pô. Essas drogas aí não dá certo não. Tem um amigo meu, hoje eu não considero ele mais amigo. Devido a muita presepada que ele fez, ele já até me deixou em apuros. Poxa, o cara tinha carro, tinha um bom trabalho. Ele não era formado, ele não terminou os estudos, mas ele tinha um bom trabalho devido ao pai dele ser encarregado de uma firma, né? Uma metalúrgica na época. Pô, ele ganhava bem, tipo, a média de salário naquela época, quem ganhava bem ganhava 800 conto por mês. Ele já ganhava tipo uns 2.000 reais. O trampo que ele fazia lá, junto com o pai dele, era bom. Então ele tava na frente, tinha o que todo moleque queria ter. O moleque de 25 anos naquela época queria ter carro, queria ter namorada, queria curtir, queria tocar, ser roqueiro e tal. Ele alcançou isso daí, fácil. Só que outro problema, droga, né? Aí dessa vez aí foi o tal do crack, que acabou com a vida dele. Começou a usar crack, dinheiro que vai embora, trampo que se perde. Aí o vício aperta, né? Aperta a pessoa, começa a roubar. Aí ele começou a roubar, ele foi preso a primeira vez. Aí saiu da cadeia, ele roubou a própria casa, sabe? Roubou os pertences da mãe, do irmão dele, para poder consumir droga. A mãe dele pôs ele para fora de casa. Aí ele foi preso de novo. Aí quando ele saiu, ele saiu já como andarilho, morador de rua. Não tinha pra onde ir e foi viver na rua. Só que ele foi ver bem na onde? Perto do lugar da onde ele frequentava anteriormente, quando ele não usava droga, na onde tinha os amigos, na onde tinha as garotas, então todo mundo que ele conhecia, sabe? Cada um trilhando um caminho, criando sua família. E ele lá, morando na rua, tipo mendigão mesmo, bem mendigo. Roupa suja, fazer cocô na calçada, essas coisas. Aí na rua você vai achar o quê? Pessoas que estão em situação de rua. Tem pessoas em situação de rua que tá lá, mas não usa droga. Tá lá por conta de um infortúnio mesmo na vida. Mas o caso dele era droga. Esse crack aí é uma droga maldita, né? Acaba com a vida das pessoas. Uma filhinha pra criar, poxa. Tinha uma namorada que gostava tanto dele, era minha amiga também, a menina. Enganou a menina pra caramba. Então, meus amigos, o que eu quero dizer pra vocês aqui, novamente, não use tóxico, não use entorpecente. Não sejam burros.
porque é burrice você usar essas coisas que vai destruir sua vida. Às vezes você acha que você tá bonitão, tá saindo por cima, mas não tá não, gente. Eu convivi muito tempo com pessoas usuárias de droga e não dá certo. Agora, tem uma coisa bem polêmica que eu vou falar aqui. Na minha concepção, na minha opinião, a pessoa que utiliza a cannabis, ela não é usuária de droga. A cannabis, ela é um medicamento, ela é uma planta, ela pode te dar, ela pode dar uma alucinação, dependendo aí do tipo que a pessoa utilizar, mas em si ela não é uma droga alucinógena, ela é uma droga relaxante. Droga no modo grosso de falar, tá? Porque eu não considero ela droga. Eu já fiz uso do óleo medicinal de cannabis. Na época que eu trabalhei como vendedor, eu vivia em um estresse extremo por conta de metas e, poxa vida, vendas. Esse mundo de vendas deixa qualquer um louco. Então, eu estava me desgastando muito. Não conseguia relaxar, não conseguia dormir. Muita olheira. Aí eu fiz o uso. E me ajudou bastante. Me ajudou também na época que eu estava parando de fumar cigarro. Porque eu fui um caso radical. Quando eu fumava, o que eu fiz? Eu parei de fumar. Eu não diminuí a quantidade de cigarros que eu fumava. Um belo dia foi lá, aconteceu, não fumei mais. A partir daquele dia, até hoje eu não fumei mais cigarro. Nunca mais peguei nenhum cigarro, comprei cigarro, nem encostei na minha boca. Às vezes eu sonhava que eu estava fumando um cigarro e no próprio sonho eu tinha um arrependimento na sequência. Que aí eu acordava assim, nossa, ainda bem que foi um sonho. Tipo, já dava uma dor, um remorso. Cigarro, pra mim o cigarro foi um milagre eu conseguir parar, né? Porque não é fácil. Se fosse para classificar o vício, apesar de eu não conhecer uma determinada quantidade de drogas, eu acredito que o cigarro é a mais viciante de todas. A pessoa parar de fumar, cigarro e bebida. Cigarro e bebida tá no topo, no ranking do vício dos vícios. Em países islâmicos a bebida é proibida, né? E eles tratam a bebida como se fosse a gente aqui tratando, quer dizer, a gente como nós tratávamos as drogas, né? Há 20, 30 anos atrás. País islâmico. Então, as pessoas lá vivem diferente, sem bebida alcoólica. O brasileiro não consegue. O brasileiro, o negócio dele é tomar cerveja, tomar cachaça mesmo da pura. Os caras aqui é pesado. Eu mesmo, eu era um cachaceiro. Eu confesso, eu não tenho vergonha de falar não. Eu era um dependente, um alcoólatra. Eu era alcoólatra. O meu negócio era tomar pinga e não era ficar no barzinho tomando dose não. Eu já ia na adega logo comprar 2, 3 garrafas de velho barreiro e ir embora pra rua beber. Pensa não, beber na boca mesmo, no gargalo. Eu vou ficar no bar tomando dosinha ali. Ah, não. Não tinha paciência não. Era novo, moleque novo também. Flor da idade, cheio de energia. Tomava lá 3, 4 garrafas de pinga. Aí depois ficava 2, 3 dias mal dentro de casa. Mas eu falo, não é pra sempre. As coisas na sua vida não precisam ser pra sempre. Você não precisa ser um viciado, um dependente até o seu último dia de vida. Você pode parar, você pode decidir mudar. E quando você decide mudar a sua vida, você descobre a sua força.
você começa a trabalhar a sua força. Vai moldando. Isso aí, pessoal. Educadamente eu vou pedir, curtam meus vídeos, compartilhem meus vídeos, se inscreva no meu canal, me ajuda a crescer, pessoal. A internet é uma ferramenta que eu vou falar uma coisa aqui. Quando na história da humanidade você poderia mudar a vida de alguém, você pode ajudar a mudar a vida de alguém daí da sua casa, daí do seu celular, do seu computador, só clicando aí em se inscrever, curtir, digitando lá comentar. É muito para você? Não é. Para mim também não é. Quando eu me inscrevo nos canais das pessoas, eu vou lá, curto, comento, compartilho o vídeo para ajudar o próximo. E parece que eu estou fazendo pouco, parece que aquilo é insignificante, mas não é. Tá ajudando, cara, realmente tá ajudando. Então quando você faz isso, você me ajuda. Você me ajuda muito. Aqui é o meu tempo. Eu estou filmando aqui, mas é no meu tempo. Eu trabalho, tenho meu trabalho. Eu não posso parar minha rotina só para filmar. Um dia eu poderei viver dessa forma aí de YouTube e tal. Mas nesse momento eu tenho meu trabalho, então a hora que eu posso parar aqui para gravar, a hora que eu me sinto mais apto para conversar, essa hora aqui. Ó. Eu venho fazer alguma coisa, lavar uma panela, lavar uma louça, cuidar da casa. Para mim é bom conversar nessa hora, esse momento é ótimo. Mas então é isso aí, pessoal. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo. Também não gosto de ficar enchendo linguiça, falando um monte de besteirada sem sentido. Então, sendo assim, vou encerrando o vídeo por aqui. Obrigado a você que assistiu. Muito importante. E se eu pude lhe ensinar alguma coisa aí com meus vídeos, esse outro vídeo do meu canal, se eu pude te ajudar com algum problema ou conversar um pouco aí para te ajudar em alguma coisa, se eu pude fazer isso, estou satisfeito, fico feliz. Tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem na paz.